Não sei vocês, mas quando a gente ouve uma canção dessa e quando a gente medita naquilo que a canção diz, então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Que declaração forte, que declaração incrível. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa igreja. Você que nos visita essa noite, fique à vontade conosco. Nós temos o privilégio de, então, nesse período, estamos falando sobre a carta de Tiago na série Praticantes. Então, Praticantes vem falar daquilo que nós lemos a partir do que Tiago escreve na sua carta, e ele então vai nos dar diversas formas de como nós devemos viver a vida. Como eu e você devemos nos comportar. Como a nossa vida deve ser daqui para frente. E essa canção, eu conheço essa música há um pouco mais de um ano, talvez 2 anos. E quando os irmãos do Ministério de Louvor perguntaram assim, que é uma música para antes do sermão, eu não achei que as músicas seria suficiente para não precisar pregar hoje. Mas ela já fala basicamente aquilo que a gente vai discutir ao longo do texto. Então peço que você abra sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versos de 12 a 18. Você não precisa ficar em pé, eu só peço que você acompanhe junto comigo. Tiago, capítulo 1, dos versos de 12 a 18. Dizem o seguinte, eu faço a leitura da nova versão transformadora, então se estiver um pouquinho diferente da sua, você vai acompanhando comigo. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação é de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros filhos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que a tua palavra, a qual nós já cantamos, nós já recitamos e agora ao ler, e faremos, Senhor, então, a pregação desta noite, o desenvolvimento da palavra dessa noite, que ela toque no ponto que precisa tocar hoje. Que ela vá de fato naquilo que a gente precisa ouvir, não naquilo que a gente quer ouvir, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor se faça presente dentro de nós, para que o teu Espírito nos encha até transbordar e a partir da tua palavra o nosso comportamento seja mudado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é tentação? Hoje eu estava muito tentado a não vir para a igreja. Quando disseram que o dia do jogo era sábado, todo mundo ficou feliz, menos alguns. Aí a gente até se combinou aqui na igreja, porque tem 70% dos homens aqui que gostam do time certo. E a gente ficou feliz, vamos comprar um ingresso. Aí mudaram, ia para o domingo, 4h30 da tarde. E agora? Durante um tempo da minha vida eu acreditava que abrir mão da igreja para fazer qualquer outra coisa era pecado. Aí depois de um tempo eu acreditei que abrir mão de estar na igreja domingo era bom, por quê? Porque a gente precisa descansar, né? Semana de chata. Hoje eu acredito que não é pecado você não vir, mas é uma bênção que você perde. É abrir mão de ouvir aquilo que Deus tem feito, tem dito e tem declarado, porque tem coisas que só vão acontecer aqui. Lá no secreto que você também precisa ter, Deus vai falar de uma forma, aqui Ele vai falar de outra.
E aí, quando eu olhei a escala, não, irmão, você vai pregar, eu não tive nem tempo para ter tentação. Claro, a gente pensa com muitas expectativas sobre tentação, porque a gente acha que é uma coisa relativamente fácil de lidar. Mas a grande verdade é que Tiago explora esse tema durante os versículos, falando que tentação é um negócio duro, pesado. E diria mais a você, é atrativo. Tentação atrai. Tentação não é uma coisa ruim em si, no sentido de que eu não vou sentir vontade daquilo, pelo contrário, ela virá para que você queira. Você vai ter um desejo latente. O dicionário da língua portuguesa, ele diz que tentação é um impulso para a prática de algo censurável, ou seja, que as pessoas vão achar ruim. Uma minoria, por exemplo, quando eu falei que eu fui tentado a não estar aqui, mas estar lá no Mangueira hoje, achou ruim, censurou meu comportamento. Porque a tentação, ela leva você a um comportamento que ele provavelmente vai ser censurado ou não recomendável. É um desejo veemente, quase que violento. Porque ninguém deseja alguma coisa mais ou menos. Imagina você, domingo, você veio para EBD. Aí terminou a EBD tarde, porque nesse dia o pastor resolveu fazer uma lição assim de 2 horas. Nem um dia e meio. Você está com fome, desesperado. Aí você vê aquela tigela de açaí do bolso, ou aquele franguinho assado ali da máquina, e a farofa. Dá ou não dá vontade de comer? Ainda mais com fome. Aquele desejo que você tem, é esse tipo de desejo que a tentação provoca. É algo quase que animal dentro da gente. É um desejo que é quase que incontrolável. Porque a tentação ela não vai vir de uma maneira bonitinha, fofinha. No original, tanto a palavra no Novo Testamento usada no grego, tanto quanto a palavra usada no hebraico no Antigo Testamento para a tentação, elas significam, em primeiro lugar, teste ou provação que revela caráter. Então a tentação ela não vai vir para você de repente, não é porque você queria ir em determinado evento, não é porque você queria consumir determinada bebida ou determinada comida, mas ela vai revelar o seu caráter. Porque a palavra usada aqui ela é uma palavra que dá um senso de teste moral. Teste para mim e para você. A pergunta é, estamos sendo aprovados nas tentações às quais nós estamos submetidos? Teologicamente, então, fazendo um combinado disso, tentação é um teste, provação ou estímulo que busca levar a pessoa a desviar da vontade de Deus. Tentação é quando algo acontece para mim e que aquilo tenta me fazer mudar o caminho, errar o alvo. Porque lembra, nós já falamos da origem da palavra pecado, e pecado é errar o alvo. E para nós, a compreensão da gente é errar a vontade de Deus. Lembre-se, se eu não acerto bem no centro daquilo que é a vontade de Deus, então eu estou errado. E o que está errado é pecado. Se eu fosse tentar dizer para você assim, o que é tentação, então de uma maneira mais simples, tentação na linguagem do jovem de hoje é aquele famoso e se? E se? Acompanhado do não dá em nada. E se der, é pouca coisa. Porque a tentação leva a gente a pensar nisso. E se eu pudesse? E se eu fizesse? E se? Tiago ele vai desmembrar nesse texto, então, o ensino. Ele vai dizer o seguinte: feliz é quem suporta, pois receberá a coroa da vida se conseguir. Quando vocês forem tentados, não venham dizer foi Deus que me tentou, porque Deus não tenta ninguém. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação, verso 14, vem dos nossos próprios desejos, vontades. Tentação, ela pode até ter um estímulo externo, mas ela vem primeiro aqui dentro. Porque é algo que vai nos atingir. Tentação, então, vai ser algo que vai lá na sua alma, no centro dos seus desejos, e vai criar a famosa pulga atrás da orelha. Colocar uma perguntinha lá, e se eu fizer, o que vai acontecer? O problema é que nós pagamos para ver muitas vezes.
Por que é importante, então, meus irmãos, nós falarmos de tentação? Não é só porque está na sequência, mas é porque é algo ao qual todo crente está sujeito. Se você olhar em 1 Coríntios 4, ou 1 Coríntios 10, verso 13, o comecinho do verso diz: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Então aquilo que nós estamos enfrentando não é diferente da tentação que os outros estão enfrentando. Perceba que nós, todos aqui, nesse salão, nesta noite, nesta igreja, porque se falar salão pode confundir com a concorrência, né? Nessa igreja, nessa noite, todos nós estamos sujeitos à tentação. Cada um de alguma forma. Pode ser que nós tenhamos tentações similares, mas a grande verdade é que tentação ela é igual aquele produto customizado, ela vai perfeita para você. A tentação que o Mateus sofre não é igual à minha. Ela pode até ser no mesmo assunto, mas elas não vão nos atingir da mesma maneira, porque ela vai personalizada para mim e vai personalizada para ele. Então veja que a tentação ela tem essa característica de atingir todos os crentes. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não está sendo tentado, acho bom você começar a repensar o seu cristianismo, porque todo crente é tentado. Tiago vai dizer que essa tentação, como se viu anteriormente, ela não vem de Deus. Porque a grande verdade é que os nossos desejos humanos, quando nós somos convertidos a Cristo, eles continuam lá. O Espírito ele vai empurrando, tirando, limpando, mas tem coisa que não sai. Por que não sai? Porque isso aqui, meus irmãos, é carne ainda. Nós cantamos e reina o Espírito sobre a carne. Por quê? Porque se o Espírito não governar as nossas vidas, a carne ela vai estar sujeita às coisas desse mundo. Agora, tem uma outra coisa importante para falar sobre tentação, que a tentação, ela em si, ela não é pecado. A tentação, quando vem, ela não é pecado. Se o próprio Jesus foi tentado e foi aprovado, não passou, não cedeu à tentação, quer dizer que todos nós seremos e que todos nós podemos ser aprovados, mas que não configura o pecado em si. A tentação ela pode ser uma coisa que é legalmente aceita, pode ser autorizada no país, ela pode ser algo que todo mundo esteja fazendo, mas não é porque todo mundo está fazendo que seja certo. Como dizia a sua mãe, você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, você não é todo. E a tentação muitas vezes nos leva no efeito manada. Não, geral está fazendo, todo mundo está indo, todo mundo quer, mas está todo mundo errado. Porque todo mundo, minha gente, era aquela turma que crucificou Jesus. Alguns dias antes estava todo mundo ali, Osana, filho de Davi. Poucos dias depois eles estavam lá, crucificam. Está todo mundo matar ele. Então veja que o todo mundo nunca é uma boa desculpa. A tentação em si ela não é pecado, mas ela gera pecado quando nós cedemos a ela. Tiago explica então que ela é um negócio assim, ardiloso. Ardiloso igual uma serpente. Uma serpente nunca ataca você pela frente. Ela é sorrateira. Um bicho de caça, um leão, um tigre. Esses animais, eles nunca atacam você de frente, eles são sorrateiros. A tentação também ela não vem dessa forma. Ela vem tranquila, silenciosa, falando baixinho, falando bonito. Aí daqui a pouco a gente está todo enrolado. Como diz lá no Nordeste, aí a gente se alaga. Por quê? Porque a tentação ela vai nos sufocando de tal forma que quando a gente vê, já é. Dizem, existe um exemplo da biologia que é o sapo da panela. Por conta da adaptação do animal, se você botar ele numa panela com água fria, ele vai ficar lá dentro. Se você acender o fogo embaixo da panela, ele vai se acostumando com a temperatura. Ele não vai pular de lá. Ele vai morrer lá dentro. Adaptado à temperatura, porque vai chegar num ponto que ele não vai ter mais tempo nem perseguição de que deveria ser. Né? Às vezes, nós somos assim com a tentação. A gente fica se adaptando a ela. Porque, e se aconteceu uma vez, ninguém soube, ninguém está sabendo, ou para mais uma vez. E se de novo, e se de novo, e se de novo. E quando você vê, a panela ferveu. E você, meu querido sapo, está lá dentro. A tentação é isso.
A tentação ela pode ter estímulos externos, mas ela é gerada dentro da gente. Como é que a gente vai lidar com isso, então, meus irmãos? Como lidar com a tentação? Eu tenho 3 propostas para a gente nessa noite, baseada no texto de Tiago, e como Tiago faz muito uso das palavras do seu irmão Jesus, eu vou buscar lá também no texto em Marcos. Então eu quero que você, se você quiser anotar aí, anote que como a gente vai lidar com a tentação, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o alto. No verso 17, você vai ver o seguinte, vou pegar do 16 para facilitar. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Alto, gente, vai lá, do alto. Eu só não saber se você está dormindo. Só deixa a estrelinha dormir. Por que precisa vir do alto? Porque o nosso problema é que nós estamos presos nessa terra. Muitos de nós cantam assim: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, declara isso. Mas a verdade é que a gente está numa expectativa de Jesus vem, mas demora um pouquinho porque eu tenho que casar, eu tenho que resolver meu casamento, eu tenho que criar meu filho, eu tenho que fazer aquela viagem, eu quero fazer alguma coisa. Aí não, Jesus segura lá, mas a gente precisa olhar para o alto. O Salmo de número 121, meus irmãos, o salmista ele vai escrever de maneira categórica. Abra aí na sua Bíblia, Salmo de número 121. Eu preciso que você olhe para esse salmo e declare esse salmo comigo. Não precisa falar em voz alta, mas que você acompanhe. Veja, o Salmo de número 121 diz o seguinte: olha para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é teu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele guarda, Ele não dorme, Ele trabalha o tempo todo por nossa causa, ainda que a gente não mereça. Porque Ele é soberano e se Ele resgata você, se Ele traz você para Ele, se Ele lava você com o sangue de Cristo, você é nova criatura, você é filho e Ele quer ter essa relação. E para ter essa relação paterna, Ele cuida o tempo todo. O tempo todo. A gente gosta de frases de efeito e tinha uma igreja que nós congregávamos que uma irmã sempre usava esse verso aqui, o verso 4, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Mas às vezes a gente quer que Deus dê uma cochilada para que a gente caia em tentação. Às vezes a gente espera assim, Deus, vira um pouquinho de lado aí porque eu quero fazer alguma coisa errada. Quando a Bíblia fala do mal, meus irmãos, quando o Senhor nos guarda de todo mal, ela fala não é do acidente, também, ela não é do assalto, isso também, mas prioritariamente ela fala do pecado. O Senhor guarda você de pecado. A guarda de Deus sobre nós, ela é sim uma guarda para que a gente adoeça menos. Ela é uma guarda sim para que a gente não sofra violência do mundo. Sim, mas principalmente o que Deus requer de nós é que nós andemos em conformidade com a sua palavra, não em pecado. Ele guarda você do mal, Ele guarda você do pecado, mas nós precisamos olhar para Ele, olhar para o Senhor, olhar para o alto. Como é então que esse Deus vai nos proteger do mal se a gente não se relaciona com Ele? Como que esse Deus vai proteger a gente se a gente não tem relacionamento com Ele? Imagina você já teve algum seguro de veículo, seguro, a pessoa tem seguro de celular agora, né? Se roubar você tem outro, é um negócio assim diferente. Mas o seguro é isso, você paga para uma pessoa, para uma empresa, para que no dia que você tiver algum problema, você aciona o seguro e você recebe o seu bem de volta, ou um substituto, ou alguma coisa do tipo. Só que experimenta um dia não pagar a parcela do seguro, e aí acontecer alguma coisa com você, chega na hora lá, eu vou acionar o seguro, e está atrasado. Não funciona. Então perceba que às vezes a gente quer fazer uso do seguro, mas a gente não quer relação com ele. Nós precisamos olhar para o alto, meus irmãos. Precisamos olhar para o alto.
Nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para o monte, de onde vem o nosso socorro. Como que a gente tem se relacionado então com Ele, se a gente nem se relaciona entre nós? Graças a Deus aqui na Nova Vida não acontece, amém? Foi um amém bem xoxo, fiquei preocupado. Mas tem igreja que tem gente que não se fala, passa do lado, mas não cumprimenta. Tem igreja que as pessoas passam anos e não se perdoam. O pecado aconteceu há 20 anos, mas tá aqui. Eu estou aqui glorificando meu Deus, mas eu não perdoo, irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor liberte se houver alguma coisa desse tipo aqui. Porque, meus irmãos, a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer se submeter ao senhorio dele. Essa é que é a verdade. Precisamos recorrer a Deus e aceitar tudo aquilo que vem quando nós olhamos para Ele. Porque por mais eu me aproximo da luz, dentro das trevas eu vou ter dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, mais vai ficar revelado. Mais o Senhor vai revelar a meu respeito. E para quem já passou pela experiência, tudo o que está em oculto será revelado. Mais você se aproxima do Senhor, mais as coisas serão reveladas. O Pai das luzes, ele não tem sombra de variação. E tudo que eu e você temos de bom vem dele. Tudo que nós temos de bom vem dele. O talento das irmãs aqui cantando é dom do Senhor. A gente poder se reunir como igreja é dom de Deus. A gente ser liberto do pecado é dom de Deus. Tudo isso que é bom nas nossas vidas vem do Senhor. Em segundo lugar, se em primeiro lugar eu preciso olhar para o alto, em segundo lugar, eu preciso reconhecer e entregar o controle da minha vida em definitivo ao Senhor. Gente, que difícil a gente entregar o controle a Deus. O verso de número 18, ele vai dizer o seguinte: por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Dentre toda a criação, Deus teve um carinho especial pelo homem. Não aparece assim, não sei se na sua Bíblia aparece, mas na minha não aparece assim. E Deus pegou o jacaré do barro, fez lá o jacaré e soprou uma vida no jacaré. Aparece na sua Bíblia? Não, né? Deus fez a girafa, puxou aquele pescoção bonito. Ele olhou a girafa, botou aquela carinha. A girafa é um bichinho com a carinha de besta, né? Muito bonitinha assim. E soprou na girafa. Não aparece. Mas homem e mulher têm um processo diferente. Ele olhou, pegou aquele barro, formou e soprou na sua narina, no seu espírito. O seu fôlego habita em nós. É por isso que a mulher, versão 2.0 do ser humano, né? Dizem que muito mais melhorada, vem da costela. Um processo diferente. Meus irmãos, não é apenas nós termos em Deus alguém como um fiador, aquele que eu confio, porque se eu não pagar a dívida, ele paga. Mas ele garante que viver nesse mundo, a prova de tentações, no sentido de suportá-las e vencê-las, é possível. Jesus, quando é tentado pelo diabo no deserto, vai ser tentado nas suas dores. Fome, cansaço. Quais são as suas dores? Pelo que você é tentado. O que está acontecendo na sua vida, meu irmão, para que aquilo, de fato, tente você a fazer o que não deve ser feito? Porque a tentação não vai vir em algo que você está bem, mas ela vai usar brecha. Ela vai usar brecha. É pela vontade de Deus que nós fomos criados, estamos aqui porque Ele é soberano. Nós fomos gerados nele e em Cristo eu e você fomos feitos filhos. Eu e você não somos mais criaturas. Nós, no dia que cremos em Cristo e declaramos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos filhos de Deus. Amém? Sim ou não? Sim. Eu vejo muitas vezes, aí o pessoal fica assustado, será que eu falo assim? Né? Note, então, que nós precisamos de uma vez por todas entender que somente o Espírito de Deus é capaz de nos colocar em condição para suportar a tentação. Porque pela força do nosso braço, aí eu vou fazer justiça hoje, né? O cara mais forte que tem aqui é o Mateus. Bração, cara que
treina. Outro dia falaram aqui que o jeito dele era mais ou menos, não é verdade? Bom, mas Mateus, que tem um braço mais largo aqui dos homens da igreja, ele não é capaz, pela sua força, de suportar uma tentação sozinho, se não for pelo Espírito do Senhor. Nem a pessoa mais frágil, talvez com a saúde mais frágil aqui hoje, ou que faça parte do nosso convívio, ela também não vai ter condições, mas pelo Espírito do Senhor é possível. Quando nós temos o Espírito de Deus, meus irmãos, nós temos as nossas vidas direcionadas para fazer a vontade dEle e vencer qualquer tentação, qualquer coisa é possível, porque em Cristo nós somos feitos mais que vencedores. Em Cristo nós somos feitos mais do que vencedores. Não é uma vitória apenas, mas é uma vitória completa. O novo nascimento não vai remover todos os seus desejos antigos. Mas à medida que os seus desejos antigos eles vão sendo substituídos por desejos vindos do alto, então você passa a viver em novidade de vida. Alguns desejos, sim, Deus vai tirar completamente. Deus, sim, tem poder para remover tudo, mas às vezes Ele vai deixar aquele espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para que a gente lembre que somente a graça nos basta. É difícil, minha gente. Sim, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para remover, inclusive, o espinho na carne. Ele é poderoso para fazer você suportar o espinho na carne. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Nós precisamos crer nisso. Não saia desse lugar de culto nessa noite sem crer que Deus é poderoso para fazer. Porque no fim das contas, ninguém é tentado por algo que não goste. Mas a gente vai ser tentado por coisas que nós gostamos. E para superar os nossos desejos, as nossas vontades, somente pelo poder do Senhor. Porque quanto mais eu ando com Ele, quanto mais eu sou imergido nele, quanto mais eu sou achado nele, mais eu olho para o alto, mais Ele me tem e mais Ele governa a minha vida. Quando Deus está no controle, quando Ele está no trono, Ele governará todos os nossos desejos e afeições. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8,14. Você é filho de Deus? Amém? Amém? Que o Espírito de Deus guie a sua vida, que Ele conduza os seus desejos, que Ele ajude você a vencer as tentações. Em terceiro lugar, para a gente caminhar para o final, a gente precisa bloquear as ameaças. Bloquear mesmo. Sabe aquele monte de gente que fica ligando para você toda hora oferecendo plano de celular? Você pode bloquear, sabia? Só que assim, aquilo aí é coisa do plano. Porque toda hora ele muda de número. Aí você bloqueia um, liga outro, bloqueia um, a TIM para de me ligar. Tomara que o YouTube da igreja não tome strike por causa disso. Mas, meus irmãos, é um negócio assim que não tem condição. Eu falo, gente, você não presta, não quer. Eu já dei no telefone, a gente já tem. Não, mas a gente quer te dar um plano. Eu não quero! E a tentação é isso. A tentação é aquela ligação enchendo a paciência. Você fica, até o dia que você cai na besteira de ouvir. Alô? Atenção, é o seu Estevão? É. O senhor deu plano assim, assim, tem. A gente tem um plano melhor para o senhor, é mesmo. E nesse é mesmo que o IC vem. E se eu mudar? E se eu trocar? E se eu fizer? Bloqueia, minha gente. Bloqueia. Abra sua Bíblia em Marcos 14, 38. Palavras do Senhor Jesus. Vai dizer o seguinte lá. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, verso de número 38. Ele diz o seguinte: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é? A gente adora usar a carne. Não é verdade? Fez uma besteira, a carne é fraca. Pisou na bola, puxa vida, a carne é fraca. Tomou a coca no dia da bola, a carne é fraca. Porque o miserável comprou a coca. Eu não esqueci, mas eu não fiquei magoado. Para quem veio para a reunião de homens aqui ontem, esteve com os homens, nós falamos sobre homens com mágoa.
nós somos homens sem mágoa. Amém? Amém. Meu irmão, a gente precisa bloquear o negócio. Vigilância não é paranoia. Não é você ficar, agora, meu Deus, agora. E agora? Lá vem tentação, meu Deus do céu, agora. Lá vem ela, lá vem a Anitta. Será que ela vem do lado? Não é isso, não é paranoia. Vigia. O que é vigiar? Se existe algo que tenta você, isso deve ser motivo de olhos abertos e joelhos dobrados. Olhos abertos e joelhos dobrados. Perceba que nesse contexto de Marcos 14, Jesus está lá no Getsemane, naqueles momentos finais, ele escolheu os caras assim, que eram mais brother dele. Ele disse assim: esses aqui são os caras que andam comigo mesmo, são os de perto. Eu vou levar esses caras para orar comigo. Eu vou orar aqui numa distância pouca, eles vão ficar aqui, orem vocês aqui, eu vou lá. Quando ele volta, eu quero esses caras comigo. Que bando de amigo da onça. Miserável. Mas veja, Jesus volta, e como é que ele fala com ele? Você não presta! Olha na Bíblia desse cara, e diz assim: vigiem, orem. Não é fácil suportar o sono da noite. Não é fácil suportar a tentação do dia. Mas vigie e ore, porque o Espírito até quer, mas a carne é fraca. Porque essa carne mortal que nós temos, meus irmãos, ela ainda vai nos dar muito trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: maior é o que está em nós. Amém. Nós somos a habitação do Espírito. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Foi o que nós cantamos há pouco. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Na presença do Senhor nós transportaremos. Diante da glória do Senhor, ela nos revestirá. Quando nós nos dobramos a Ele, dobramos os nossos joelhos e submetemos as nossas vidas a Ele, Ele é glorificado e nós somos usados. Amém. Vigiar, meus irmãos, é estar em alerta. E ninguém vigia de olhos fechados. Quando você recorda quando eles estavam reerguendo o muro de Jerusalém, você vai ver o relato. Eles faziam turno, com uma mão eles estavam ali tapando o buraco, com a outra eles estavam com a espada. Sabe por quê? Porque a gente trabalha e luta ao mesmo tempo. É esse o sentido de vigilância. Nós precisamos estar vigilantes. Nós somos uma igreja que é relativamente pequena, nós somos seres humanos. A tentação está aqui no meio da gente. Se a gente não vigiar, a gente cai. A gente precisa vigiar e resistir à tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Vigiar. Mas não é só ficar de olho aberto. Nós precisamos orar, nos debruçar, derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, levar em oração os nossos pedidos, porque a oração, ela é sim uma conexão profunda com Deus. É a hora que a gente olha para Ele: Senhor, eu não sei mais nem o que dizer, o Espírito vai orar. E Ele, com gemidos inexprimíveis, levará a nossa oração até o trono da graça. O Espírito às vezes até sabe o que fazer, mostra até boa vontade, mas a nossa humanidade, ela é frágil e limitada. Nós somos limitados, meus irmãos. Nós temos a limitação da nossa carne, mas o Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe em quem Ele habita. Assim como o nosso Deus é maior do que os nossos desejos, nós precisamos olhar para essa conexão com Ele, de vigiar e orar, e ter intimidade com Ele, para que a nossa vida dedicada a Ele, em especial na oração, faça a diferença no dia difícil. Porque nós estaremos ajuntando o tesouro do céu. Quando as nossas orações estão sendo coletadas diante do trono do Senhor. Quando nós estamos bloqueando. Existe algo na sua vida, meu irmão e minha irmã, que hoje é um problema para você. Existe algum pecado que você precisa abandonar hoje. Existe algo que bloqueia você de ter intimidade com Deus. Submeta ao Senhor em oração. Seja honesto com Ele. Fale para Ele. Se dedique, se derrame. Rasgue as vestes. Vista a mão de sábado. Joga a cinza na cabeça e diga: Senhor, eu não consigo, mas em Ti eu sou mais que vencedor. Sozinhos nós não conseguiremos, mas com Cristo nós vamos vencer. Para a gente terminar, acabar. A tentação, ela não é uma opção na vida do crente, ela vai acontecer. Esteja preparado. Se você está vivenciando um tempo de tempestade por conta de uma tentação, vigie
e ore. Resista e o Senhor concederá a vitória. Nós vencemos a tentação quando a gente entrega o controle ao Senhor. Quando a gente olha para Ele, olha para o monte e sabe que de lá vem o nosso socorro. Não é só receber o socorro, mas é entregar o controle da vida para o Senhor. E a vitória sobre a tentação, meus irmãos, ela é fruto da nossa intimidade com Deus. Quanto mais próximos dele, mais longe do pecado, quanto mais nós praticamos a presença de Deus, mais nós temos condições de resistir às seduções internas e externas da nossa vida. E se você não lembrar de nada do que eu falei, nós só vencemos a tentação quando temos intimidade com Deus. Só tem uma maneira de você vencer a tentação. Tenha intimidade com Deus. Jejue, ore, leia sua Bíblia, tenha relacionamento com o Senhor, tenha relacionamento com o corpo de Cristo e a vitória está completa. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.